Nós vamos gravar mais um experimento e hoje é um experimento de movimento circular. E mostrar que a velocidade angular ela não depende do raio do movimento. E já a velocidade linear depende. Para isso, nós temos dois discos simples. Esses discos aqui, eles foram feitos com impressora 3D. Tá? Mas como aqui o objetivo é ser um experimento de baixo custo, então você pode estar fazendo disco, por exemplo, de papelão, tá? Pode servir, contanto que fique bonitinho, né? Aqui, como eu não consegui fazer um disco de papelão que ficasse bonito, né, agradável aos olhos, aí eu pedi para o meu professor, o Roberto, né, o meu supervisor do PIBID, fazer dois discos de impressora 3D. Esse disco aqui tem 10 centímetros de diâmetro. Tá? Daqui para cá são 10 centímetros, enquanto esse menorzinho aqui é a metade, ou seja, são 5 centímetros de diâmetro. Tá? O que você vai precisar também é de uma caneta, beleza? Você vai precisar de uma fita gomada, no meu caso. Por que você precisa de uma fita gomada? Se você fizer o disco de papelão, não precisa. Porque para você fazer a marcação nos discos, basta você pegar a caneta e riscar. Tá? Como aqui é um disco de um material que não dá para eu riscar com uma caneta, né? Não vai ficar a marca, e se ficasse, não ia ser visível, né? Porque o disco é cinza, né? É um cinza quase um preto. Então eu vou utilizar a fita gomada para fazer a marcação no disco, beleza? Você precisa também de uma régua qualquer, tá? Pode ser uma régua de 30 centímetros, 50 centímetros. Essa régua aqui, ela vai ser muito importante na hora da gente fazer o experimento com a velocidade linear. E é importante também dizer que mesmo que você faça o disco desse tipo de material aqui, ou seja, você vai utilizar a fita gomada para fazer a marcação, você ainda precisa da caneta, porque a caneta ela vai ser importante para a gente girar o disco. De quebra, se você quiser usar, você pode também usar um transferidor, tá? Aqui no vídeo eu vou utilizar. Então, se fica a seu critério, se você quiser utilizar a parte do transferidor, eu acho muito mais completo utilizar. Tá? Então, eu vou utilizar aqui no vídeo para ilustrar ainda mais a minha explicação. No caso, o meu transferidor aqui, eu peguei esse aqui, tem uma volta completa, né? Mas se você quiser pegar qualquer transferidor, transferidorzinho comum mesmo, que a gente encontra em papelarias, aí pode pegar à vontade, tá? Vai servir do mesmo jeito. Número 2, então a gente está aqui vendo os dois discos, ok? O que a gente vai ter que fazer? Com a fita gomada, a gente vai tirar um pedacinho, tá bom? Tirar esse pedaço aqui bem considerável. E eu vou tirar uma partezinha desse pedaço, beleza? Lembrando que eu só estou fazendo isso aqui porque eu estou usando um material que eu não vou poder riscar. Vê que eu tirei uma tirinha de fita, então eu vou pegar o disco, beleza? E eu vou fazer aqui nele a marcação. A mesma coisa eu vou fazer com o próximo disco, tá? Quanto o meu disco maior, eles têm marcações, beleza? Então dá para eu ter uma noção aqui, porque a fita é mais clarinha, né? Então diferencia bastante da cor deles. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar a minha caneta, vou pegar essa caneta dourada, passou pelo meu disco, tá? E eu vou pegar o disco maior e colocar aqui atrás, beleza? Contanto que as marcações fiquem juntas, elas coincidam. Eu mudei a posição da caneta para vocês verem bem, tá? Então, olha só. Eu vou colocar as marcações aqui juntas. Então, vocês observem bem
que quando eu giro o meu disco, as marcações elas vão girar juntas. Isso acontece porque a velocidade angular ela não depende do raio. Esses dois discos aqui, mesmo que eles tenham raios diferentes, eles têm a mesma velocidade angular. Porque o ângulo que eles estão girando e o tempo em que eles estão fazendo isso é igual. Então, na explicação do experimento, nós vemos que a velocidade angular, ela depende do ângulo e do tempo. É uma razão entre a variação de ângulo no meu movimento e a variação do tempo. Se, por exemplo, os meus discos eles estão girando ao mesmo tempo, então a variação temporal aqui é igual. Também a variação de ângulo também vai ser igual. Se eu pegar, por exemplo, um transferidor, né? Veja que a marcação do disco maior e a marcação do disco menor estão exatamente em 20 graus. Se eles variarem isso aqui, ó, então a variação aqui vai ser uma variação de 40 graus, que eles acabaram aqui em 60, né? Vai ser 60 menos 20, 40 graus. Então veja que como eles estão girando ao mesmo tempo, a variação de ângulo deles vai ser igual, beleza? Se a variação de ângulo entre eles é igual, o tempo também, a variação de tempo do movimento desses dois discos também vai ser igual, porque eles estão girando juntos ao mesmo tempo. Então eu posso concluir o seguinte: eu tenho a velocidade angular, que ela vai ser representada pela letra grega ômega, né? Eu vou colocar aqui do disco menor. E a velocidade angular do disco maior. Eu sei que a velocidade angular ela é ômega igual à variação do ângulo, tá? Sobre a variação de tempo. A velocidade angular do disco menor vai ser a variação de ângulo do disco menor dividido pela variação de tempo do disco menor, tá? Por outro lado, a velocidade angular do disco maior vai ser a variação de ângulo no disco maior dividido pela variação de tempo no disco maior. Ok? Perceberam que a variação de ângulo do disco menor vai ser igual à variação de ângulo do disco maior. Por quê? Eles variaram a mesma coisa. Ambos variaram 40 graus. Beleza? Tanto a marcação no disco menor quanto a marcação no disco maior foram de 20 graus a 60 graus. Então foi uma variação de 40. Tá? Como eles giram ao mesmo tempo, né, vocês viram que as marcações deles, elas giram ao mesmo tempo. Elas fazem essa variação ao mesmo tempo. Isso quer dizer que o ΔT do disco menor vai ser igual ao ΔT do disco maior. Qual é que é a conclusão que a gente chega nisso? A velocidade angular do disco menor é igual à velocidade angular do disco maior. Isso é bastante trivial. Mas, pessoal, algo interessante acontece quando eu giro os meus discos individualmente. Agora a gente vai analisar a velocidade linear, tá? O que vai acontecer? Eu vou colocar o meu disco aqui na frente da régua e ele vai começar bem aqui na marcação 0. E eu vou girar ele até a minha marcação dar um giro completo. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eu vou começar a girar esse disco. Colocar aqui. A marcação está no 0, eu vou começar a girar ele. Ó. Percebam algo interessante. A minha marcação aqui ó, já deu um giro completo. Ó. Vocês verem, ela já fez essa volta completa. E o que é mais interessante é que ela parou aqui bem no 6. Ó. Bem aqui, ó. Bem no 6. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o meu disco maior. Tá bem aqui? Vou colocar a marcação aqui no 0, tá? E é bom que você pressione bastante ele contra a mesa para ele não escorregar. Aí eu vou fazer o giro completo.
Olha só que massa. O meu disco ele parou bem aqui, ó. Opa. No finalzinho da régua, né? Vocês viram no vídeo. O finalzinho da régua, pessoal, é exatamente o 12, ou seja, o dobro. Vocês lembram quando eu falei que esse disco aqui, o maior, ele possuía o dobro do raio do menor? Percebe como o raio influenciou? Essa marcação aqui no disco menor, para ela completar uma volta completa, ela parou no 6. A marcação do disco maior, para ela completar uma volta completa, ela parou no 12, ou seja, no dobro do menor. E é justamente o raio desse disco maior é o dobro do raio do menor. A minha velocidade linear, ela vai ser 2π vezes o raio. Isso quer dizer que se eu fizer o dobro do raio aqui, eu vou acabar fazendo o dobro da velocidade. Então, essa velocidade linear aqui, ela depende do raio. Vocês viram que a velocidade angular ela não depende. Mesmo os dois discos, eles tendo raios diferentes, diâmetros diferentes, a velocidade angular foi a mesma. Agora aqui não. Os discos, eles têm raios diferentes. O raio do maior é o dobro do menor. Isso quer dizer que se eu dobro o raio, eu dobro a velocidade.